Olá, caros alunos! Sou a professora Maria Gorete Mirassi e nesta aula vamos falar sobre o gerenciamento e sincronização de processos. Para conseguir desempenho máximo e atender às necessidades dos usuários, é muito importante que os sistemas operacionais executem muitas atividades simultaneamente, usando para isso abstrações de processos e threads para manter o controle das atividades paralelas. Então, para se ter esse gerenciamento de processos, significa que os processos podem comunicar-se com o sistema operacional para executar tarefas simples, como iniciar um novo processo ou sinalizar o fim de um processo. Um outro ponto é quando o processo pode ser definido como uma entidade ativa, ou seja, um programa em execução, quando assim aciona o processador. E também no outro processo é quando é dividido em várias regiões, na qual cada região possui um espaço de endereço comum, com as informações a serem acessadas de um modo similar. Logo, os estados de processos, eles podem ser da seguinte forma, as transições de estado, desde o estado pronto para o estado em execução. E também podemos encontrar o estado de despacho, que é justamente quando um processador usa o primeiro processo da lista pronto. Então, na verdade, para evitar que os processos monopolizem o sistema, usa-se para isso o relógio de interrupção de hardware, mais conhecido como quantum. Então ele ele especifica o intervalo de tempo para a execução desses processos. Assim, a questão do bloqueado deixa de ser um suspenso à conclusão da operação de entrada e saída. Então tem 4 estados que é importante a gente salientar dentro dessas transições de processo que existem, que é o processo despachado, que transita de pronto para execução, que é o quantum, de um processo que expira, que termina, quando transita de uma execução para pronto, do processo bloqueado, que transita de uma execução para bloqueado, e do processo que acorda, ou seja, transita do bloqueado para o pronto. Assim, nós vamos ter diversas operações quando se cria um processo. Então, a gente vai conseguir, no caso, através do bloco de controle de processos, que é o famosos PCBs, fazer as seguintes informações. Primeiro, identificar um processo. Segundo, designar um PID, que na verdade é um processo, é uma identificação, um número de identificação do processo. E assim o sistema operacional vai poder criar esse PCB, ou seja, esse descritor de processo, como por exemplo, ponteiros para recursos alocados, é um tipo de um PCB. Mas qual que é um exemplo desse PCB? Como arquivos, Então é uma situação que a gente pode verificar. Assim como PCBs comuns, estados do processo, credenciais, ponteiros para recursos alocados, entre outros. Aí 2 pontos importantes, que é o contexto de execução e a tabela de processos. Então perceba que nessa tabela de processos a gente consegue ter alguns campos fundamentais em um sistema. Então veja que você consegue salientar que tem a coluna do processo, a coluna da memória e a coluna do arquivo. Um exemplo de um processo é um registro, um exemplo de uma memória é o ponteiro para informações sobre o segmento do texto e o arquivo, no caso, poderá ser uma indicação do diretório raiz. Na tabela, você também tem as interrupções de memórias denominadas de vetor de interrupção. Então, o que ela faz mais exatamente? Ela retorna o processo no estado em que se encontrava. Isso ocorre no formato de escalonamento, sendo que o esboço que o nível mais baixo do sistema operacional faz quando ocorre uma interrupção. Então veja essa sequência que começa com o rádio empilha o contador, o rádio carrega um novo contador de programa, número 3, o procedimento de linguagem e montagem salva os registradores, número 4, o procedimento em linguagem de montagem configura uma nova pilha,
O serviço de interrupção em si é executado em geral, o escalador decide qual processo é o próximo a executar, o procedimento em si retorna para o código e, por fim, o procedimento em linguagem de montagem inicia um novo processo inicial. Assim, o grau de multiprogramação que se pode obter na CPU, ela fica evidente. Então, note que, por exemplo, quando você usa o dispositivo de entrada e saída, os dados de previsões são muito importantes para o uso da memória do computador. Um outro exemplo que também deixa bem salientado é que na utilização de 80% esperando por dispositivos de entrada e saída, a CPU fica, né, na espera, né, até você digitar ou clicar o programa e disco usado pelo usuário. Então, nós temos aí, nas comunicações de interprocessos, né, que é o IPC, um ambiente de multiprogramação e de rede. Né? O que significa isso? Que os processos se comunicam de forma coordenada e sincronizada para as atividades executadas e suas metas. Então, por exemplo, quando você trabalha com interrupções de sinais, você tem um processo que pode responder a um sinal de 3 maneiras: de capturar, ignorar ou mascarar. Assim como ocorre com troca de mensagem, que você usa a chamada de envio e recebimento de sistema acessíveis de acordo com os ambientes da linguagem de programação. E assim, a seguir, você tem a troca de mensagens como um fator dos sistemas distribuídos, né, e que às vezes pode ocorrer alguns problemas de autenticação. Né? Por isso que muitas vezes neste processo se opta por usar sinais. Né? E assim o processo de ICP, para compartilhar dados com outros processos de dados dos seus espaços de memória, são responsáveis em fornecer algum mecanismo, né? Mas que desde que torne os dados de um processo disponível para o outro. Finaliza-se com os processos Unix, né? Que ele faz com que um conjunto de endereços de memória, denominado espaço de memória virtual, contenha uma região de texto, uma região de dados e uma região de pilha. Então, veja bem, nesse caso, um PCB que armazena informações como conteúdos de registro de processo, PID, contador de programa, pilha de sistema, tem também, através de uma chamada de sistema, que interage com o sistema operacional para acessar os processos Unix, e por fim gera-se os processos filhos, né, que usa o sistema fork, por se tratar de realizar uma cópia do processo, e assim, né, do processo pai. E assim tem-se também o núcleo que fornece mecanismo de IPC. Terminamos aqui a aula com o gerenciamento e sincronização de processos e continuamos os estudos sobre sistemas operacionais na próxima aula. Obrigada.